Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aleluia. Amém? Muito bem. Meus irmãos, eu disse que nós estaríamos compartilhando nesse final de semana sobre o deserto como 3 fases de crescimento na vida do crente. Ou 3 fases de avanço que nós temos que dar na nossa vida com o Senhor. Hoje pela manhã, a primeira fase foi vencendo a mim mesmo, não é? Jesus disse: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, então me siga. Agora o apóstolo João está dizendo: não ameis o mundo, nem que demonstremos humildade, fé, mansidão, domínio próprio, amor, alegria, paz, benignidade, fidelidade. O que eu estou falando? O fruto do Espírito Santo. E eu quero que você olhe para Elias e encontre nele esse fruto. Então, para você entender, para você se lembrar da história, eu quero trazer aqui um pano de fundo e lembrar você o contexto. Hoje de manhã eu disse que você não deve jamais usar um texto da palavra de Deus sem considerar todo o seu contexto. Então, qual era a situação? Acabe era o rei de Israel. Ele se casou com uma mulher que era uma princesa em Sidom. O nome dela era Jezabel. Era um casamento arranjado, um casamento político. Por conta disso, Israel passou a viver uma crise terrível, tanto no nível político, quanto no nível moral e no nível econômico. Essa mulher, essa rainha Jezabel, ela mandava matar os profetas do Senhor. E ela queria, na verdade, era destruir o culto a Deus e estabelecer o culto a Baal, porque ela também era uma sacerdotisa de Baal. Elias, o profeta, estava sendo primeiramente perseguido por Acabe. Acabe perseguia Elias de nação em nação. E Deus o tirava dos lugares. É tanto que quando Deus ordena a Elias que vá se encontrar com Acabe, ele encontra com um dos valentes do Acabe e fala com ele: vai dizer para o seu senhor que eu vou encontrar com ele. Ele falou: eu não. Acabe está te procurando de nação em nação. Eu sei lá se Deus vai te tomar daqui hoje e te transportar para outro lugar, ele vai matar a mim. Então Elias vai se encontrar com Acabe. Mas Acabe já estava perseguindo esse profeta há algum tempo. Esse comportamento do Acabe lembra muito o comportamento do anticristo, porque ele vai perseguir a igreja do Senhor, que é profética, e vai destruir a igreja, tentar destruir a igreja, calar a voz dos profetas. Esse é o trabalho do anticristo. Então, Elias vai se encontrar com Acabe e declara àquele homem que tinha se tornado idólatra e que consagrava toda a colheita e toda a chuva que vinha sobre Israel ao Baal da Jezabel. Então, Elias chega diante dele e fala assim: não vai haver chuva até que eu libere a palavra. Você está achando que é Baal que traz chuva? Não é Baal, não. Eu vou mostrar para você. Não haverá chuva sobre Israel até que eu libere a palavra. Irmãos, eu conheci o deserto do Negev. E exatamente no dia que eu visitei a primeira vez aquela região, despencou uma chuva que não caía naquele lugar, segundo os guias, há 90 anos. 90 anos não chovia naquela região. As chuvas começaram em Jerusalém e foram descendo. Então o guia estava explicando para nós o que é que o salmista estava dizendo: restaura-nos com as correntes do Negev.
É tão interessante a gente aprender a coisa dentro do contexto onde aquilo foi dito. As águas desceram, irmãos, e tudo que tinha na frente das águas foi destruído. Onde tinha estrada, deixou de existir estrada. Nós tivemos que dar uma volta enorme para chegar em Jerusalém, porque a estrada por onde nós íamos passar foi destruída, não tinha passagem. Mas você fala assim, mas não está falando restaura-nos como as correntes do Negev? Como assim você está destruindo? Não, querido, é que o Negev, quando as torrentes vêm, elas saem limpando toda aquela pedreira que fica por cima, toda aquela poeira que fica por cima. E quando a chuva passa e rega aquela terra, acabou aquela pedreira, acabou aquela poeira, agora vai brotar erva naquele lugar. A relva vai subir. Então aí está a restauração. A restauração não está nesse processo destruindo, está no que vem depois. E Elias chega para Acabe e fala para ele, não vai chover, até que eu diga, pode chover. Acabe ficou louco, entrou em parafuso. É aí que ele queria mesmo matar Elias e todo mundo que ele achasse que confessasse a Deus. Qual foi então a atitude de Elias? Ele fez aquilo que todos nós temos que fazer em tempos de crise, quando alcançamos um nível de maturidade. Ele foi para o Senhor. Ele foi ouvir o que Deus tinha para dizer. O que é, Senhor, que o Senhor tem para dizer? Deus fala para ele, vai lá para o Querite, fica lá. Eu vou mandar os corvos levarem carne para você todos os dias, carne e pão. E você vai beber da água do ribeiro. No meio da crise, no meio das coisas mais terríveis, Deus terá para nós um Querite. E terá para nós ribeiros e corvos para nos sustentar. Querido, você quando chega a um nível de maturidade diferente daquele de hoje de manhã, quando você já saiu da murmuração, da contenda, da reclamação, do fuxico, do mexerico, da desonra, quando você saiu daquele nível, você sobe um pouco mais. Você vai entender que no meio da crise o seu olhar deve se voltar para Deus. Porque é Ele quem vai dizer a você o que é que você deve fazer. É Ele quem vai apontar para você onde é o lugar da provisão para aquele tempo. Mas nada vai te faltar. Não precisa fazer como os hebreus fizeram, atravessando o deserto. E agora? Nós tínhamos peixe lá no Egito, podíamos comer cebola, alho. Você nos trouxe morrer aqui nesse deserto? Não. Quando você amadurece um pouco mais, você pergunta ao Senhor, e aí, Senhor, o que é para fazer durante esse tempo de seca, esse tempo de sequidão? Como é que o Senhor quer que eu me comporte? O Senhor vai dizer assim, vá se esconder à beira do Querite e aguarde que eu mande os corvos levarem pão e carne para você lá. Elias ficou naquele lugar, enquanto Deus desejou que ele ficasse ali. E Deus fez o que sempre faz com os seus servos, alimentou e protegeu Elias. Deus mesmo escondeu Elias. Deus mesmo alimentou Elias. Deus mesmo dessementou Elias. E quando as águas do ribeiro também secaram, porque todo Israel estava sem chuvas há 3 anos e meio, então agora começa a faltar. O Querite foi minguando, foi deixando de correr como estava correndo fluente. E Elias não saiu do lugar, meu irmão, aprendamos com Elias. Nós não podemos mover os nossos pés do lugar, se Deus não disser, vá agora. Uma das coisas que eu desejei muito na minha vida foi ter aprendido a disciplina militar. Eu quis ser militar no exército. Por uma circunstância, eu não fui. Mas eu desejei muito, então, apesar de não ter sido militar, eu sempre convivi com militares na minha família. Meu pai foi militar da Polícia Militar, meus tios, vários deles são militares da Polícia Militar, eu tenho um tio da Aeronáutica, então eu convivi com esse povo. Eu aprendi muito sobre a disciplina militar. E uma das
das coisas que você aprende no sistema militar é a obediência. Você aprende a obedecer inquestionavelmente. Então, quando um militar fala para você abaixa, ele fala para o outro militar abaixa, ele nem pergunta nada, ele só se joga. E nós deveríamos ter esse nível de disciplina e esse nível de obediência a Deus. Irmãos, eu falo isso sempre com minha esposa e com meus filhos. Eu compartilho sempre meus pecados em casa. O primeiro lugar da gente se lavar é em casa. Eu falo muitas vezes com eles, eu ainda não aprendi a fazer o que Deus manda na hora que Deus manda. Então os dois ali, eles estão gravando o que a gente está falando aqui, porque a gente está mandando isso lá para o Rio de Janeiro agora. O pessoal da igreja lá está assistindo. E eles estão aqui para testemunhar disso. Eu preciso fazer o que Deus manda na hora que Ele manda, porque todas as vezes que eu penso, não, isso é da minha cabeça, em seguida eu sofro a consequência. Por quê? Porque eu não aprendi ainda essa disciplina. Eu estou atrás de aprender essa disciplina, irmãos. Deus fala comigo às vezes de uma forma tão clara. Deus me pega muito no chuveiro, que eu não tenho para onde correr, né? Estou tomando meu banho. Aí Deus me pega ali debaixo do chuveiro. Deus fala muito comigo ali debaixo do chuveiro. Mas outras vezes Deus fala em outros lugares, enquanto eu estou dirigindo. Também no meu cantinho, na minha casa, no meu tempo devocional, na leitura da palavra, na meditação, na oração. Deus fala muito comigo, graças a Deus. Mas eu ainda preciso aprender com Elias aqui. Ele não arredou o pé do querite, a água estava queimando, estava secando. Mas ele só saiu dali quando Deus disse a ele agora, é a hora. Irmãos, a crise não estava melhorando, a crise estava piorando. Ainda não estava para chover. O corvo foi todos os dias. O garçom do Elias se vestia de preto. Corvo é de plumagem preta. Se vestia de preto e ia lá servindo todos os dias, com pão e carne. E houve um momento que Deus virou para Elias e falou assim: agora desce, vai a Sarepta, lá tem uma viúva que vai te sustentar. O que Elias fez, irmãos? Desceu para Sarepta. Você teria descido? No meio de uma crise, está tudo secando. Deus já escolheu uma viúva para me sustentar. Espera aí, Jesus. Pai, não tem um negócio errado no seu planejamento, não? Descer para Sarepta. Sarepta é lá mesmo. E para uma viúva me sustentar, eu que teria que sustentar essa viúva, meu Deus. Elias não questionou, não, ele desceu. Porque o Senhor falou: eu separei uma viúva para me sustentar. Desça. Oswaldo, normalmente o que os crentes dizem é assim: eu sou filho do rei, não passo necessidade, eu não vou passar necessidade. Deus não vai me deixar passar necessidade. Irmão, eu sou filho do mesmo rei. Paulo também era filho do mesmo rei. E durante um tempo ele teve que tecer tendas. Eu sou filho do mesmo rei, e às vezes eu tenho que dobrar os meus joelhos e pedir a Deus: Senhor, me dá fé para passar por esse momento, porque está difícil. A situação está precária. Se o Senhor não intervir, eu não sei o que vai acontecer. Eu sou filho do mesmo rei. Deixa eu te dizer uma coisa: o nosso rei não entrou em Jerusalém montado a cavalo, como os reis normalmente entravam nas cidades. Ele entrou montado num jumentinho. O nosso rei deu todos os sinais do que significa reinar. Governar não é ter dinheiro, governar é manter o dinheiro sob controle. Deus pode fazer você abundar em riquezas, e a Bíblia diz que existem as pessoas a quem Deus dá o dom de adquirir riquezas. Mas quando um rico se aproximou de Jesus,
e perguntou para ele: o que eu tenho que fazer? Vende tudo. Vai, vende tudo que você tem, volta e me segue. O coração dele se entristeceu porque possuía muitos bens. Não há mal nenhum em ter dinheiro. Não há mal nenhum em ser rico. Se Deus te deu isso, é por bênção, graça e misericórdia dele. Desfrute disso. Use bem o seu dinheiro. Mas se você não é rico, trabalhe, irmão, porque quem não trabalha também não come. É isso que a palavra diz. Quando Elias desce para Sarepta para ser sustentado por aquela viúva, ele não desce dizendo: eu sou filho do Eterno. Eu sou filho do Eterno de Israel. Não vou passar fome. Não. Elias não estava dizendo isso, não. Ele simplesmente desceu, sem saber o que estava aguardando por ele em Sarepta. Ele não sabia se Deus faria prosperar a casa da viúva por causa da chegada dele. Ele não sabia se Deus faria o corvo mudar de endereço ou ia trocar de corvo para levar pão e carne para ele. Ele não sabia nada disso. Mas uma coisa ele sabia: não estava escrito na Bíblia em lugar nenhum que ele tinha que ser privilegiado por ser filho de Deus no momento quando Israel estava passando por sequidão. Nós temos promessas do Senhor de que passaremos por tribulação. Aquele que quiser viver piedosamente passará por muitas tribulações. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo: vocês vão ter, não está escrito lá assim não, mas isso está subentendido no texto: vocês terão aflições, mas eu venci e vocês vencerão. Isso é o que está subentendido. O texto é claro: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então subentende-se o quê? Eu vencerei o mundo como Jesus venceu. Jesus teve aflições, irmãos? Ah, se teve. Isaías profetizando a respeito dele, já falou lá no capítulo 53 que ele não tinha aparência, que ele era um homem de dores, sabia o que ia padecer. Ele sofreu aflição. Se alguém sofreu aflição, Jesus é essa pessoa. Então Elias desceu para experimentar o novo de Deus. Irmãos, é necessária muita humildade para ouvir uma ordem vinda de Deus como essa que Elias ouviu e sair para obedecer sem questionar. Você precisa ser alguém muito disciplinado, você precisa ter alcançado um nível de maturidade que está além daquela que nós trabalhamos hoje pela manhã. Está acima daquela. Você precisa ter uma humildade acima daquilo que nós vimos hoje de manhã, para descer para a casa de uma viúva. E eu preciso aprender com a humildade de Elias, viu? Eu preciso aprender com a humildade e com a fé de Elias, porque essa humildade, essa fé é que vai nos fazer vencer o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu preciso aprender com Elias sobre fé e sobre humildade. Quando Elias se encontra com a viúva, ela tinha uma porção pequena. Ele chega no portão: ei, onde você vai? Estou indo pegar uns gravetos ali para fazer um bolo para o meu filho, depois nós vamos morrer. Elias podia ter falado assim: é para essa casa que Deus me enviou, misericórdia. A mulher não tem nem para ela, e Deus está dizendo que ela vai me sustentar. Como que é isso, Senhor? Elias não fez isso não. Ele falou: vai e faz primeiro para mim. Jesus, aí eu tenho que aprender agora com a fé da viúva e com a obediência da viúva, porque ela tinha falado para o profeta: homem de Deus, eu vou ali com uns pequenos gravetos, vou reunir o resto da farinha que eu tenho, vou fazer um bolo, vou comer com meu filho, depois nós vamos morrer.
Porque aquilo não foi demonstração de amor. Não foi só uma demonstração de fé. Ela honrou o profeta. Você está entendendo que eu chamei o pastor Emílio aqui, né? A farinha lá em casa não vai acabar e nem o óleo da minha botija. Tem bomba aqui não, irmão. Bomba é só o jeito de andar. A mulher foi preparar o bolo, Elias entrou para aquela casa, comeu. O Senhor multiplicou a farinha, multiplicou o azeite, aquilo não acabou. Não acabou. Aí ela vai passar por uma situação ainda mais complicada. Elias sabia que o mesmo Deus que cuidou dele em Horebe cuidaria dele em Sarepta. Porque o que a Bíblia diz é: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então tanto faz para Deus cuidar de mim em Horebe ou em Sarepta. Deus é o mesmo. A questão não é territorial. A questão é Deus agindo. Se eu creio que é Deus agindo, não importa como Ele vai agir, onde Ele vai agir, quando vai agir. Eu preciso encontrar maturidade dentro de mim para crer dessa forma no agir de Deus. Então veio o próximo milagre. Essa mulher tinha um filho e esse menino morre. Ela vai para o profeta: culpa sua. Eu não te chamei na minha casa. Não chamei você aqui para multiplicar farinha nem azeite. Não chamei você para vir morar aqui. Não chamei você aqui não. Agora meu filho morreu, você dá jeito. A culpa é sua. Talvez eu tivesse dito assim: eu não, vai conversar você com Deus. Esse é problema seu com Deus. Eu não tenho nada com isso. O Elias nem questionou a fala da mulher, irmãos. Ele não se defendeu. Ele pega a criança, sobe para o quarto, me dá o menino. Ele está falando assim: me entrega a sua dor. Porque aquela mulher só tinha aquele menino. Era tudo que ela tinha. A farinha, o azeite e o menino. E agora o menino morreu. Me entrega a sua dor. E ele pega essa dor dessa mulher e sobe para o quarto dele. E aí aquele homem silencioso agora vai falar com quem podia ouvir. Aqui tem outra coisa para nós aprendermos com Elias, nessa fase de crescimento, de maturidade, amadurecimento. Nós precisamos saber com quem estamos falando. Eu preciso saber a hora de conduzir os meus problemas a Deus. Irmãos, tem coisa que não é para falar com o outro. Tem coisa que é para ir aos pés do Senhor e falar com Ele. Porque tem coisa que você vai colocar expectativa no outro. E deixa eu te falar, a expectativa é a mãe de todas as decepções. A expectativa é a mãe de todas as decepções. Você quer viver uma decepção? Crie expectativa. Você vai viver uma decepção. Então Elias pega o menino e agora vai apresentá-lo ao Senhor. Senhor, levanta esse menino. E o Senhor ressuscitou aquele menino. A mulher viu o milagre, Elias viu o milagre, mas não acabou ainda. Elias agora tem que ir se encontrar com Acabe. Ele tem que confrontar os profetas de Baal lá no Carmelo. E ele vai confrontar esses profetas durante um dia inteiro. E a proposta é simples: vamos fazer o seguinte, vamos preparar um altar, cada um prepara seu sacrifício, vamos ofertar esse sacrifício ao nosso Deus, e o Deus que responder com fogo, esse que é Deus. Combinado? Combinado, fechado. Sobem os profetas de Baal, que eram 400,
mais 450 de Astarote, de Azerá, total de 850 falsos profetas. E a Bíblia diz que eles ficavam se retalhando, porque era hábito deles a automutilação. Então eles ficavam se retalhando e chamando por Baal e querendo que Baal respondesse às orações deles. E Elias ficou olhando durante um tempo, depois ele se cansou daquilo e começou a zombar dele. Não, grita mais alto, talvez ele tenha ido dormir. Se vocês gritarem, talvez ele ouça. Nada de Baal responder. Não, quem sabe Baal viajou. Vamos passar um telegrama para ele, agora é o WhatsApp. Vamos passar um WhatsApp para o Baal. E nada. E a Bíblia diz que na hora do sacrifício da tarde, Elias então restaurou o altar. Colocou a lenha, o novilho e mandou derramar água. Irmãos, isso é muito simbólico. Porque a água era tudo que não tinha em Israel. Eles vieram, derramaram água sobre o novilho e sobre o altar. Ele falou, mais. Eles trouxeram mais, derramaram. Ele falou, mais. Trouxeram mais, derramaram. A tal ponto que aquela vala que estava aberta ao redor do altar se encheu de água. O novilho ficou molhado, a lenha molhada e o altar molhado. Então Elias faz a oração mais simples que você vai ver na Bíblia. Senhor, fique sabido hoje que há um Deus em Israel. O Senhor faz descer fogo do céu e o fogo consome o novilho, a lenha, o altar e a água que estava ao redor do altar. E a partir daquele momento morreram 850 homens. 850 homens. 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azerá que comiam na mesa de Jezabel. Nenhum confronto espiritual fica sem consequência. Nenhum. Nós estamos num confronto espiritual aqui desde ontem à noite. Não fica sem consequência. Respinga. Sabe? Respinga. Aquele confronto trouxe consequências para Elias. Agora ele não estava mais sendo perseguido por Acabe, mas ele estava sendo perseguido por Jezabel. Aí você fala assim, meu Deus, mas o homem venceu 850 homens agora, matou 850 homens agora, fez um altar lá no alto do Carmelo, sacrificou o Senhor respondeu com fogo, ele vai correr com uma mulher? Não, ele está correndo uma rainha, não é uma mulher qualquer. Essa rainha tinha poder para mandar matar Elias, para mandar fazer picadinho de Elias se ela quisesse. Se ela quisesse que fosse cortado cada pedaço de Elias em 850 pedaços, o corpo de Elias teria sido cortado em 850 pedaços. Era dessa mulher que Elias estava correndo. Mas ele não terminou a missão dele. Apesar disso, irmãos, apesar de Elias revelar essa humildade, esse nível de fé, essa obediência, nós vamos ver Elias no deserto. Ele está sofrendo o que a medicina chama de sobrecarga adrenal. Quando o nível de estresse está tão alto que os seus hormônios todos entram em colapso. Elias vai para o deserto, distância de um dia, ele abandona o seu discípulo ali em Berseba, que era a base dele. E aqui, irmãos, tem um caminho que eu chamo de caminho da depressão. Você vai observar que a depressão passa por esse caminho. Primeiro, eu me isolo de uma pessoa mais próxima. Então ele está se isolando e deixando o discípulo dele em Berseba. Aí ele vai procurar um lugar solitário para ficar. A depressão faz exatamente isso. A pessoa quer ficar só. Algumas vezes ela quer ficar num quarto escuro, não quer que
ninguém abre aquele quarto, não quer receber visita, não quer falar com ninguém. É nesse estado que Elias está aqui agora. Chega ao ponto que a pessoa fala assim: eu quero morrer. E foi o que Elias fez. Ele falou: basta, Senhor, eu não sou melhor que os meus pais. E pediu para si a morte, deitado debaixo de um zimbro. A Bíblia vai contar essa história para nós de uma forma muito bonita. E às vezes nós não somos muito analíticos, nós não prestamos muita atenção no que está acontecendo ali, e passamos por cima da história vendo aquilo que é bonito. Mas tem uma coisa feia acontecendo aqui. Tem um homem de Deus em sofrimento grave, e ninguém está vendo. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: mas Deus viu. Olha para outra pessoa do outro lado e fala: Deus viu. Deus enviou um anjo onde estava Elias. Eu quero dizer ao senhor, pastor Emílio, que hoje tem uma botija de água e uma porção de pão para mais 40 dias. Tem pão e água, pastor, para mais 40 dias. O deserto é intenso, mas ainda tem um lugar no alto da montanha para Deus falar com o senhor. Ainda tem coisas para o senhor fazer que não terminaram. Elias teve que atravessar o deserto depois de comer pão e de beber da água que o anjo trouxe. A Bíblia diz que com a força daquele pão e daquela água, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Me conta onde é que tem desse pão e dessa água, que eu preciso comer desse pão e beber dessa água. Deixa eu te dizer, querido, você precisa ser alguém persistente, você precisa prevalecer contra o inimigo, ter disposição na sua alma e no seu espírito para lutar e permanecer de pé, se quiser provar desse pão e dessa água. Não é qualquer um que bebe dessa água ou come desse pão. Quando Elias chega lá no alto da montanha, ele desce para a caverna. A depressão ainda não está totalmente curada, ele sofre uma recaída. Ele desce para um lugar escuro, para um abismo. Caverna é um lugar escuro, frio. Mas esse é o tipo de lugar que no deserto é muito bem-vindo. Então Deus vem a Elias ali naquele lugar. Pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? E ali você conhece o desenrolar daquela história. E Deus entrega para Elias a missão final dele. Você vai ungir Azael, rei sobre a Síria. Você vai ungir Jeú, rei sobre Israel. E vai ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. Então, se tem pão e água para mais 40 dias, ainda tem uma unção para o Senhor derramar. Tem um legado para o Senhor transferir. Legado é aquilo que eu transfiro em vida. Herança é aquilo que eu transfiro depois que morro. Há um legado para o Senhor transferir. Elias vai então descer. E Deus fala com ele: desce para o deserto de Damasco. Todas as vezes que Deus nos encaminha ao deserto, Ele diz como é para ir ao deserto. Ele diz o que é para fazer naquele deserto. Como que é o nosso comportamento no deserto. Esse nível de maturidade que nós vemos em Elias é alcançado por meio da humildade, por meio da obediência inquestionável, incondicional. Eu não sei se você está aqui nessa fase da sua vida. Eu não sei se nesse momento você encontrou maturidade ao ponto de obedecer sem questionar. A ponto de ser humilde. Sabe o que é ser humilde, né?
Humildade é dependência de Deus. Humildade é você saber que não tem nada, que não é capaz de nada, que não sabe nada, que o que você tem, sabe ou é capacitado, vem de Deus. Isso é humildade. Humildade tem nada a ver com posses. Há muito tempo as pessoas relacionavam humildade com pobreza. Nada tem a ver uma coisa com a outra. Às vezes relacionavam humildade com pouca cultura. Nada tem a ver. Tem gente que não tem cultura nenhuma e é orgulhoso ao extremo. Tem gente que não tem dinheiro nenhum, é orgulhoso ao extremo, quer ser independente em todas as questões. Humildade é dependência de Deus. Quando eu ando em dependência de Deus, como Elias andou, quando eu aprendo a obedecer como Elias aprendeu, eu subi um nível. Eu mudei de deserto. Eu não estou atravessando mais aquele deserto entre o Egito e Canaã. Eu já saí daquela fase. Eu subi um pouco mais. Está comigo, irmão? Ou está dando sono? Dorme não. Sabe o que acontece com Elias depois dessas coisas? Elias vai encontrar o destino dele. Ele vai ungir esses dois reis, ele vai se encontrar com Eliseu, então ele lança a capa sobre Eliseu. Eliseu fala assim, não, espera só um pouquinho, eu vou ali, despedir os meus pais e volto. Elias fala, vai rápido, porque você já sabe o que eu fiz com você. E aquele ato de lançar a capa era muito simbólico. Era muito diferente, é muito diferente no contexto oriental, o discipulado do contexto ocidental. No contexto ocidental, você até escolhe o discipulador. No contexto oriental, é o discipulador que escolhe o discípulo. Então, é conforme a aplicação daquele discípulo ao estudo da Torá. Então, o rabino escolhe o discípulo para vir ser discípulo dele. Vem cá, eu quero que você fique perto de mim. Então, quando Jesus escolhe aqueles 12, eles se sentiram muito honrados, tenha certeza disso. E agora, quando Eliseu recebe sobre si a capa de Elias, ele sabe exatamente o que está acontecendo aqui. E Elias tenta ir a 3 lugares diferentes, deixando o Eliseu para trás. Fica aqui que eu vou a Betel. De jeito nenhum. Você não vai a lugar nenhum se eu não for. Você vai a Betel, eu estou junto. Estou colado com você, Elias. Betel tinha uma escola de profetas. E quando chegaram lá, os profetas falaram com Eliseu. Você sabe que o seu Senhor vai ser tomado de você. Porque eu também sei. Elias volta a dizer para ele, fica aqui que eu vou a Jericó. Não, vai não, sozinho não, eu vou junto. Fica aqui que eu vou ao Jordão. Não, eu vou junto. Eu estive próximo a esse lugar. Eu acredito em todos esses lugares, não sei se o pastor entende assim, mas eu acredito que todos esses lugares são portas espirituais, abertas, e que nós acessamos por meio da intercessão. Eu estive nesse lugar, e quando eu estive nesse lugar, eu lancei uma capa. Eu estava numa caravana a Israel, com um grupo do Diante do Trono, especificamente com o grupo da intercessão, e eu estava com aquele pessoal e eu falei assim, hoje tem algo a transferir aqui, eu vou lançar uma capa. E o Senhor me deixou fazer isso ali naquele lugar. Mas quando Elias chegou ali, ele passou o Jordão. Logo depois que ele passou o Jordão, vieram os carros de fogo e os seus cavaleiros e trasladaram Elias. Elias completou a sua missão, vencendo o mundo, vencendo um sistema organizado contra Deus. Irmão, se você vence o mundo, seu destino é o céu.
Aleluia. Nosso destino não é o Horebe. Nosso negócio não é encontrar com o Senhor lá no Horebe e ouvir o que é que Deus tem para falar. Nosso destino é o céu, irmão. Quando Deus te entrega uma missão, cumpra completamente. Cumpra a sua missão. Não é digno de ser chamado obreiro de Deus aquele que põe a mão no arado e olha para trás. Deus te deu uma missão, cumpra a sua missão. Todo militar, quando termina a sua carreira completa, quando ele vai entregar as suas divisas, ele se apresenta diante do comando da corporação, faz a sua continência ao superior e ele fala: missão dada, missão cumprida. Quando você terminar a sua carreira, tenha convicção de poder dizer: missão dada, missão cumprida. Por isso que ainda não acabou. Por isso que ainda tem pão e água para mais 40 dias. Porque o Senhor ainda virá ao Senhor pessoalmente para dizer o que é que falta para terminar. Nenhum outro homem pode dizer ao Senhor que acabou. Nenhum outro homem pode pôr fim à missão que Deus entregou ao Senhor. Quando o Senhor dizer acabou, é porque o destino é o céu. E Deus ainda não disse isso não, viu, pastor? Aleluia. Eu tenho o privilégio de ouvir isso do Senhor agora, que Deus ainda não disse isso. Come do pão e bebe da água, pastor. Come do pão e bebe da água. Faltam 40 dias. Até cumprir os 40 dias não acabou. Quando a nossa missão termina, quem diz que ela terminou é o Senhor, irmãos. Só Ele pode dizer isso. E graças a Deus que é Ele quem nos comissiona, é Ele quem nos convoca, é Ele quem nos chama. Então, se Ele chamou, Ele vai conosco até o final. Até o final. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é até tudo acabar, Ele estará conosco. Graças a Deus, porque é assim mesmo. Elias venceu o sistema que estava operando de forma organizada contra Deus dentro de uma nação que era Israel. Ele venceu o sistema e falou: não, quem opera aqui é o Senhor dos exércitos de Israel. A última palavra é dele, quem fala por último é ele. Quando ele disser sim, é sim, quando ele disser não, é não. E ele encerrou a carreira dele na terra, logo depois de atravessar o Jordão, onde mais tarde Jesus vai ser batizado. Sua Bíblia está aí, Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Eu vou ler esse texto porque é a próxima etapa do nosso crescimento. De manhã você venceu você mesmo. Agora você está começando um processo de vencer o mundo. É outra etapa do crescimento. E por fim, nós temos que vencer o diabo. Mateus 4, de 1 a 11 fala assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordena: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos
e o serviram. Glória a Deus. Jesus tinha acabado de ser batizado e foi levado ao deserto para ser tentado. Quem levou Jesus ao deserto? O Espírito Santo levou Jesus. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. O texto está claro, é dessa forma. Durante 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou. E só no final desses 40 dias e 40 noites, o diabo aparece com essa proposta. Começa checando a identidade. É sempre essa maneira como Satanás vai se aproximar de você. Vai checar a sua identidade. Ele quer saber da sua convicção, da sua filiação. Você é filho de Deus? Aí ele vai pôr isso à prova. É filho de Deus? Vamos ver se é. Depois ele vai colocar você em xeque com a palavra. E a proposta final de Satanás, do diabo, para você, é que você o adore. Com Jesus ele foi explícito, falou abertamente, sem dar voltinha. Com você e comigo, ele vai tentar contornar as coisas, usar umas palavras diferentes, sabe? É tipo assim, Estocolmo, mas fala diferente. Aí é, estou tranquilo. Entendeu? Você precisa entender os ardis, a sutileza de Satanás para trabalhar contra você. Agora entenda, deixa eu dizer alguma coisa para você. A palavra diabo não é nome. Essa palavra diabo é uma função. Diabo não é nome, diabo é função. Agora entenda, trata-se de alguém que repetidamente ataca, jogando algo contra um objetivo, até que finalmente ele penetre contra um objeto, até que finalmente ele penetre aquele objeto. Então, o que você vai entender sobre essa função desse ser aqui? Ele vai lançar insistentemente contra a sua mente. Ele vai trabalhar com insistência, batendo no mesmo lugar, usando as mesmas palavras, tentando fazer uma brecha. E quando ele conseguir abrir essa brecha, ele vai nos tornar vulneráveis. Por isso é que diabo também é traduzido por caluniador. É ele que trabalha para trazer acusações caluniosas, mentiras, insultos, repetidas vezes, insistentemente, com a intenção de penetrar na sua mente. Ele está tentando penetrar a mente porque a mente é a arena principal onde a batalha espiritual acontece. Quando você vai estudar a batalha espiritual, essa expressão batalha espiritual, especialmente nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, você vai ver que essa expressão é sempre utilizada em conexão com a mente. A mente é o primeiro lugar onde a batalha acontece. O diabo sabe que a mente é o centro do controle para a nossa vida. Então, se ele puder ter a sua mente, ele vai afetar toda a forma como você pensa, como você crê, o que você sente, e aí domina você e seus relacionamentos. Ele vai dizer como é para você pensar a respeito de casamento, como é para você pensar a respeito de dinheiro, como é para você pensar a respeito da igreja, como é para pensar a respeito de governantes. Ele vai dominar. Tem um texto, Eclesiastes capítulo 8, versículo 4, tem uma tradução desse texto que fala assim: aí onde tem um rei, não há questionamento. Se Satanás consegue penetrar a mente humana, então ele exerce governo sobre essa pessoa cuja mente ele penetrou. Se ele puder entrar na sua mente, tomar a sua mente,
Ele tomou o governo da sua vida. Ele faz isso com propósito. Ele tem um propósito naquilo que está fazendo. Ele sabe onde está indo. É alguém que está trabalhando como que viajando numa estrada, sabe onde quer chegar. O diabo tem um destino, e o destino dele é a mente humana. Ele avança contra a mente, e quando ele chega aí e começa a atacar com mentiras, com alegações, ele é designado para isso. Então entenda que diabo não é um nome, é uma função, é um ser designado para tomar a mente humana. Paulo vai advertir a igreja de Corinto a respeito disso quando ele fala em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, ele fala: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ele foi designado, ele tem um objetivo, o objetivo dele está bem definido, e é alcançar a mente do ser humano. Então, essa palavra que vem da língua grega, né, ela vai nos falar de jogos mentais, que nos roubam a capacidade de pensar corretamente, que nos tornam confusos. A mente foi confundida com esses jogos. Então veja que o diabo tem um propósito muito bem definido, ele tem uma meta muito bem definida. Ele quer nos levar a pensar de forma errada. Se a mente está confusa, está desorganizada e não consegue pensar corretamente, então nós podemos pensar que há fortalezas dominando essa mente. Se o diabo tentou isso com Jesus, você acha que não vai tentar comigo? Não vai tentar com você? Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 10, versículos 3, 4 e 5. Ele vai dizer: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para demolir fortalezas, desfazendo nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Que fortalezas são essas? Como que é isso? Nosso tempo está quase acabando, mas eu vou te dar algumas informações. Quando você era criança, alguém falou que você era burro, que você não ia dar em nada. Essa pessoa era instrumento de Satanás para pôr o primeiro tijolinho para construir uma fortaleza contra Deus ao redor da sua alma. Aí uma outra pessoa falou que você seria incapaz de aprender qualquer coisa. Mais um tijolinho. E aí você foi ouvindo coisas, você por alguma razão veio à igreja. E um dia, um diácono chegou para você e falou assim: olha, fica calado, você vai ficar conversando. E reprimiu você, mais um tijolinho. E você foi ouvindo essas coisas ao longo da sua vida. Que você não ia dar em nada, que você não ia passar de um lixeiro, que você seria uma prostituta, que você era um burro, uma burra, um lerdo, um incapaz, um incompetente. Isso tudo foi fornecendo material para construir essa fortaleza contra Deus. Um dia alguém chegou perto de você e falou que você não era filho do seu pai, que você foi achado numa lixeira. Seu irmão falou que você não era irmão dele coisa nenhuma, que um dia seu pai achou você na lixeira, ficou com dó, levou para casa e passou a cuidar. E você aceitou isso, porque quem está trabalhando a favor dessa construção dessa fortaleza chama diabo. É um ser de trevas insistente que trabalha de forma organizada para plantar ao redor da sua alma uma fortaleza que opera contra Deus.
Então você jamais vai amar a Deus, sabe por quê? Porque toda ferida que nos é causada pela paternidade biológica é transferida, é projetada para a paternidade divina. Então você jamais consegue se relacionar com Deus como seu pai. Você nunca vai ter um relacionamento com Deus como um pai. Você não consegue ver Deus como um pai. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande eu sou, Ele é o Eterno, Ele é um tanto de coisa, menos seu pai. Mesmo que algumas vezes você o chame assim, mas você não consegue se relacionar com Ele como um pai. É disso que Paulo está falando aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3, 4 e 5. É a forma como o diabo trabalha. Estabelecendo fortalezas na mente da pessoa para construir um caráter distorcido, um temperamento descontrolado, ideias erradas a respeito do ser humano, a respeito da igreja, a respeito de Deus e a respeito da própria pessoa. E aí ele então toma o governo da vida dessa pessoa, ele passa a reinar sobre a vida dessa pessoa e começa a definir os pensamentos dela. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem lhe dirá o que fazes? Isso é Eclesiastes 8:4. Ele está ali governando. Então agora quem vai dizer para ele? O que você está fazendo? Fala assim, eu. Quem vai dizer para Satanás? O que você está fazendo aí? Fala assim, eu. Irmão, deixa eu te dizer algo aqui. Nesse exato momento, há uma guerra para que você não compreenda o que está sendo dito. É seu papel vencer essa guerra e receber a palavra. Nós estamos numa conferência de intercessão e batalha espiritual. Você acha que a gente está aqui só conversando? Eu não estou aqui conversando não, eu estou em guerra. Todas as vezes que você está ensinando a palavra a um ser espiritual de trevas que te combate para que você não aprenda. Não há interesse nenhum das trevas que você receba a palavra, que você receba o conhecimento de Deus. Agora diga comigo, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Não é para o diabo vencer essa guerra, meu irmão, é para você vencer. Você não está sendo instruído aqui para que o diabo tenha vitória, alcance vitória sobre você, não. Você está sendo instruído para você alcançar vitória contra Satanás. Eu estou dando para você, mostrando para você quais são as armas que ele usa. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou tirando a roupa do diabo na sua frente, para você vir com o seu pé e pisar na cabeça dele. Aleluia. Hoje de manhã você aprendeu sobre o calçado do soldado romano, os cravos que vinham debaixo das sandálias daquele calçado ali do romano. Lembra que eu falei com você, se cair alguém, um pelotão vinha passando, quem caiu ali, ninguém tirava. E os romanos, o pelotão não parava não, continuava marchando. E depois que eles passavam, aquilo que sobra ali é um hambúrguer, carne esmagada. Essa é a postura que Deus espera de mim e de você. Sim ou não? Sim. Graças a Deus, alguns estão acordando. Então nós precisamos ter a certeza de quem governa a nossa mente. E quem governa a minha mente é o Senhor Jesus. Porque a minha mente está sendo levada cativa à obediência de Cristo. E quando Satanás veio com alguma fala confusa dele, quem fala aqui é Jesus.
Quem fala aqui é o Espírito Santo. Eu conheço essa voz tenebrosa do inferno. Sai para lá. Eu preciso me posicionar, irmãos. Eu preciso me posicionar. Quem governa a minha vida é o Senhor. Eu não entrego o governo da minha vida a outro que não seja o Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu no meu lugar. Foi Ele que assumiu o meu lugar na cruz do Calvário. É Ele que tem o governo da minha vida. Nenhum outro vai ter. Quem está entendendo? A questão é se além de entender, você está tomando essa postura. Porque esse é outro nível de maturidade. Nós já saímos daquela coisa de ficar murmurando, de ficar reclamando, disputando liderança. Já saímos disso. Nós já vencemos esse sistema que está organizado contra Deus. Já entendemos que quem governa o mundo é o Senhor. As coisas estão debaixo do controle dele. Então eu não vou ficar aqui também esperando que o governo faça alguma coisa por mim. Não, querida, eu que faço pelo governo. O governo não tem nada para me dar, não tem nada para fazer por mim, não. Eu tenho que dar para ele. Sou eu que oro para que o Bolsonaro não seja vítima de balas, como estão dizendo que vai ser. Sou eu que oro para que ele permaneça nesse período de transição onde Deus colocou. Eu creio que o nosso presidente está fazendo uma transição. Ele não vai ser reeleito, do meu ponto de vista, não vai. Mas ele está fazendo uma transição para que outra pessoa assuma a presidência da República. Mas enquanto ele estiver lá, ele é o meu presidente. Enquanto ele estiver lá, eu estou orando por ele, para que Deus guarde a vida dele, para que Deus dê a ele estratégias para governar essa nação. Eu tenho para dar a ele, não tem nada para me dar, não. O brasileiro herdou muito do africano. Eu não sei se você sabe disso, mas o africano, ele chega perto de você e encosta. Ele fica esperando o que você tem para dar para ele. Se você não falar nada, ele pede. O que é isso aí? Esse negócio do seu bolso. Esse aqui é colírio. O tempo está muito seco, então eu vim colírio no olho. Bem a gotinha, né? O africano tem esse estilo de vida. É estilo de vida, você entende? É uma nação necessitada. Aliás, um continente, né? Porque a África é um continente, não é um país. É um continente necessitado. Alguns poucos países na África têm algum nível de prosperidade. Mas na maioria, o africano tem esse estilo de vida. E o brasileiro assimilou isso. Mas a igreja pertence a um reino. A igreja tem o que dar. Nós não temos que ficar de boca aberta, esperando quem vai dar para nós. Não! Nós é que temos que dar, irmãos. Nós é que temos que assumir os moradores da rua e cuidar deles. Nós é que temos que assumir os viciados e cuidar deles. Nós é que temos que assumir os homossexuais e cuidar deles. Nós é que temos que assumir as prostitutas e cuidar delas. É nosso papel como igreja. Foi o que Jesus fez. Isso é outro nível de maturidade. Onde você está no deserto? Em que nível de maturidade você chegou? Qual nível de maturidade você acessou? Satanás está conseguindo submeter você? Está conseguindo espremer você e deixar você sem ação? Ou você está posicionado em Cristo, está dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus? Será que você está dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus? Será que você está dizendo, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás? Será que essas têm sido as suas respostas, as propostas que o diabo tem feito a você? Será que você chegou nesse lugar? Ou a cada nova proposta que Satanás faz a você, é uma recaída que você sofre?
Como é que está? Como é que você está andando com Deus? O que o diabo quer é rendição completa. Mais ou menos para ele também não serve não. Mas se você der mais ou menos, ele vai ficar ali insistindo. Porque tem uma portinha ali por onde ele sabe que ele pode passar. Mas ele quer rendição completa. Você quer vencer o diabo? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Você quer vencer o diabo? Revestivos, pois, de toda a armadura de Deus. Em outro momento a gente pode falar dessa armadura. Hoje nós falamos dos calçados, da greva, da proteção da canela e dos pés, para manter o soldado de pé. Talvez num outro momento a gente pode falar das outras partes dessa armadura, mas você precisa, quer vencer o diabo, precisa estar revestido de toda a armadura de Deus. Sabe como é que você é revestido da armadura de Deus? Paulo dá todas as dicas para nós. E o pessoal ali do som já está me dando a dica, acabou meu tempo. Eu já entendi. Já eu encerro. Como é que você se reveste da armadura de Deus? Não é você que se reveste, não. Paulo fala assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você quer ser revestido da armadura de Deus? Se encha do poder de Deus. E o poder de Deus te reveste da armadura de Deus. E quando você estiver revestido da armadura de Deus, você vence o diabo. Porque Paulo não está aconselhando você a tomar a armadura de Deus e quem sabe talvez você consiga ficar firme. Não, ele está afirmando que uma vez que você se revestiu do poder de Deus e esse poder te revestiu da armadura de Deus, você vai ficar de pé e inabalável depois de ter feito tudo. É assim que se vence o diabo. Eu não sei em que nível de deserto você se encontra, se é que você se encontra. Porque tem desertos que nós vamos por nossa conta, Deus não vai com a gente. Tem desertos que Deus nos faz atravessar e Ele vai conosco todo o tempo. Tem desertos para onde Deus nos conduz. E em cada um desses lugares, nós vamos experimentar um nível de maturidade. Eu não sei onde você está hoje, mas na realidade do deserto só existe um tipo de sobrevivente. E o sobrevivente do deserto é aquele que opera na unção do reino, como Israel, na unção do profético, como Elias, e na unção do sacerdote, como Jesus. Para você vencer o deserto, terminar sua carreira e se apresentar diante do Senhor e dizer a Ele: Senhor, missão dada, missão cumprida, vai ser requerida de você a unção como a do rei,
A unção como a do profeta e a unção como a do sacerdote. Esse tríplice ministério do crente. É debaixo dessas unções que nós vamos crescendo em força, em graça, em estatura. Que o Senhor nos dê, em nome de Jesus, a porção que cabe a cada um de nós. Que nós não aceitemos permanecer naquele lugar onde a contenda, o mexerico, a disputa, a idolatria estão prevalecendo. Que o Senhor nos dê mais maturidade, que nós possamos avançar além disso. Nós possamos avançar ao ponto de poder confrontar Baal, seus profetas, e seguir o nosso destino em direção aos céus. O Senhor nos dê capacidade de avançar ainda mais, a ponto de vencer o diabo, de fazer discípulos, de enfrentar a cruz, mas de ressurgir na primeira ressurreição. Porque esses Deus chama de benditos. Amém, meu pastor? Glória a Deus. Eu quero orar por você. Pai, obrigado por esse tempo com os meus irmãos aqui. Tempo tão precioso. Senhor, eu sei que como homem, eu sou incapaz, completamente incapaz, de plantar na mente ou no espírito dos teus filhos a semente da palavra do Senhor. Eu só posso lançar essa semente. E eu declaro essa semente hoje lançada. Eu peço ao Senhor, Pai, que por obra do Teu Espírito Santo, essa semente seja plantada no coração de cada um dos Teus filhos. Que onde havia imaturidade, ó Deus, o Senhor possa gerar maturidade, num nível cada vez mais elevado. Onde havia, Senhor, um comportamento medíocre, que o Senhor possa trazer para nós um comportamento nobre, digno daqueles que andam nos lugares altos. Que nós possamos exercitar, meu Deus, no nome de Jesus, a prática das Escrituras e ver o agir do Senhor nas nossas vidas. O mundo jaz no maligno, mas nós somos a luz do mundo. O Senhor nos colocou aqui como luzeiros para resplandecer. O Senhor nos colocou e nos mandou permanecer fiéis até o final, para vencermos o maligno, para vencermos o diabo, para vencermos o mundo, para vencermos nós mesmos. Pai, durante esse tempo da nossa peregrinação, ensina-nos a ser vitoriosos, primeiro sobre nós mesmos. Ensina-nos, Senhor. Nós somos pessoas terríveis, terrivelmente difíceis. Difíceis. Povo de dura cerviz. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a aprender a Tua palavra. Ajuda-nos a alcançar mais maturidade. Ajuda-nos, ó Deus, a alcançar a vontade, o propósito do Senhor para as nossas vidas. Ajuda-nos a repartir a Tua palavra com outros que estão na caminhada. Ainda não viram o Senhor, ainda não Te conheceram. O Senhor nos conheceu no deserto, em terra muito seca. O Senhor nos dissecou no deserto. E o Senhor nos fez enxergar quem nós somos.
Esses 2 dias o Senhor mostrou para nós, ó Deus, quem nós somos, como estamos, o que alcançamos, o que precisamos alcançar. Pai de amor, em nome de Jesus, o Teu Espírito nos desafia a avançar para mais longe, para mais perto do Senhor e mais longe do mundo, mais longe das coisas do mundo. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, gostaria de saber se tem aqui alguém que ainda não caminha com Jesus, que ainda não deu sua vida a Jesus, e que gostaria de fazer isso hoje à noite. Alguém que entende que está caminhando nesse deserto difícil, que precisa vencer o inimigo. Tem alguém? Levanta sua mão para eu ver você. Tem alguém? Não. Pastor Jean.